Então, E os alunos aqui conseguem escutar vocês também. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que se organizar, porque antes eles não ouviam vocês, só eu que escutava. Então, às vezes, tinha aluno aqui falando e às vezes aluno em casa falando. Aí o que eu falava para vocês? Gente, ó, espera só um pouquinho, e tem gente aqui falando. E vice-versa, Então, né? isso foi bom? Estavam falando, quando vocês estavam falando, eu pedia para eles esperarem um pouquinho. Outra coisa que a gente combinou, que na semana passada a gente ficou atrasado por conta disso. João, desliga o microfone e sai da aula. Eu tô Nós com o temos microfone desligado já. a matéria da semana passada e a dessa semana. Então, nós só vamos perguntar coisas relacionadas ao que a gente estiver vendo. Aham. E aí, nos 10 últimos minutinhos, a gente abre as perguntas para caso tenham dúvidas de outros assuntos, tá? Para a gente não ter muito tempo. Professora, eu amei esse bonequinho atrás de você. O José Snifius. É o Cleiton. Não sei quem fez. É o Cleiton. É o Cleiton. 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 Estão falando que foi Carmen. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente tem para fazer hoje, então. Estou colocando já o livro. 2 horas, viva! Professora, que página? Estou vendo a página agora, só um instantinho. Tá bom. Ó, página 221. Ou melhor, 222, porque a 221 a gente já fez isso aí. 222. Nós fizemos. Quando a As gente... famosas esponjas. Isso. Página mesmo? 222. Vamos observar, já vai aparecer o livro aí para vocês. Esta é a imagem da 222. Vou aumentar um pouquinho aqui, para vocês observarem com detalhe, ó. Nós temos aqui na 222 uma foto real do grupo que a gente vai estudar hoje, tá? Então, essa foto ela foi tirada do fundo do mar. E nós temos aqui em cima, ó, nessa parte onde está o número 1, número 3, número 4, nós temos aí um desenho, um esquema, tá? Coral, Essa esponja. Então, temos a foto real e temos a foto de um desenho, a imagem de um desenho. Isso é tipo um coral, professora? Não, isso é uma esponja do mar. Tá? O coral é um pouquinho diferente. A gente vai chegar nos corais também. No livro aí mostra os corais também. Mas esse grupo que a gente vai estudar hoje é o grupo das esponjas do mar, tá? Tenho algumas curiosidades para falar sobre esse grupo. Então, eu vou falar e depois, se vocês tiverem outras curiosidades, se souberem de outras curiosidades, podem me contar também. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o porquê que esse grupo recebe esse nome de poríferos, tá? O nome científico desse grupo, são poríferos. Porém, o nome popular, né, o nome que a gente conhece popularmente, são esponjas. Fala, Davi. Você tinha falado que a gente pode perguntar.
Então, no finalzinho da aula, eu vou deixar 10 minutos para vocês perguntarem sobre outras coisas. E a gente só poderia perguntar de uma coisa, do assunto que a gente está vendo. Aí a gente vai entrar no estudo. Isso, o assunto de hoje, de agora, por enquanto, é tudo sobre esponja. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esponjas, aí vocês podem perguntar. Mas espera primeiro eu contar as novidades para depois vocês me perguntarem, porque eu vou contar algumas novidades para vocês. Qual é a esponja, Richard, qual é a esponja de banho que você usa? É um troço desse aqui, é tudo. Ah, tá. Não, aquilo ali não é o desse grupo aí, não, dos poríferos, não. Aquilo ali é chamado de bucha vegetal. Aquilo é uma planta. É, aquela é uma planta. Esse aqui é um animal, tá? O de hoje é um animal. Mas tem a da pia é artificial. Ela foi feita numa indústria, né, numa fábrica, porém inspirada nessa aí, na esponja do mar. Original. Ah, eu acho que ali deve ser alguma espécie de plástico, né? Que deve ter na composição daquela esponja. Isso, aquela amarelinha. Então, antigamente, há muitos anos atrás, quando não tinha ainda essa que a gente usa, né? Para lavar a louça, que é a industrial, uma indústria criou essa esponja, lavava a louça com essa aí, com a esponja marinha. Tá? Não tinha aquela. Aí o que o ser humano começou a perceber? Que essa esponja aí, ela era maciazinha, né? O corpinho dela era todo furadinho, igual é a que a gente usa hoje. Então, eles começavam a tirar da natureza essas esponjas para utilizar para lavar os seus utensílios lá da cozinha. Não é muito fácil não, porque se vocês observarem aí na página 222, no fundo do mar, elas estão fixadas. Sim, dá para ver, assim, quem mergulha, né? É 222? Elas ficam fixadas no fundo do mar. Então, eles iam lá, a pessoa que mergulhava, ia lá, mergulhava e tirava um pedaço dela. E utilizava para lavar esses utensílios que a gente usa na cozinha. Sim, tem sim. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, foram extraindo isso da natureza, ia chegar uma hora que não ia ter mais esponja do mar, né? Aí veio o período da Revolução Industrial, que vocês já devem ter visto isso em história, o surgimento das indústrias, né? Então, apareceram várias indústrias ao mesmo tempo. Isso. Então, a gente tinha a indústria do café, a gente tinha a indústria do açúcar. Então, foram criando vários tipos de indústrias. Até que se criou essa também, da esponja. Então, hoje a gente tem uma fábrica, ou melhor, várias, né? Porque hoje em dia a gente tem diversas marcas de esponjas no mercado que imitaram essa esponja aí, tá? A esponja marinha. Por que ela é toda furadinha? Porque essa aí, ela é assim também, toda furadinha. O corpinho dela, se a gente observar no desenho, porque na foto real, a gente não consegue ver muito bem os furinhos dela, não. Mas nesse desenho aqui, que está com o númerozinho 1, 3 e 4, a gente consegue ver os poros, ó. Esses furinhos são chamados de poros. Por isso, Caio, preste atenção. Por isso que esse grupo aí
é chamado de poríferos, tá? O grupo dos poríferos, eles recebem esse nome por possuir o seu corpo formado por poros. Todos esses buraquinhos que tem na esponja são chamados de poros, tá? Vou precisar que vocês marquem algumas coisas aí importantes. O que mais que a gente tem de importante para falar sobre esses animais? Eles podem viver fixos em um substrato. O que é isso? Fixo em cima de alguma coisa. Richard perguntou se pode estar fixo numa pedra, numa rocha. Pode. Pode estar fixo em cima de uma concha. Também pode. Pode estar fixo no fundo do mar, igual está nessa foto aí. Também pode. Tá? Geralmente sim, fica no fundo do mar. Tá? Elas podem apresentar cores, formatos e tamanhos diferentes, tá? Então, não são todas iguais a essa aqui, não. A gente vai ver que existem outros tipos. Se a gente procurar na internet imagem de esponjas, a gente vai ver uma infinidade, tá? Porque tem tamanho, cor e formato diferente. Tem uma até... Deixa eu ver se aparece nesse livro aqui. Não aparece, não. Mas depois, como curiosidade, vocês pesquisem, que é a esponja gigante. Essa parte da abertura aqui, ó, que está apontando o número 3, no outro livro que a gente usava, sem ser dessa coleção, mostrava. Essa parte aqui, ó, do número 3... é a abertura da esponja, né? Ela tem uma abertura aqui em cima. A gente vai ver que nome que isso recebe. Na gigante, a abertura dela é enorme, tá? Nesse livro que a gente usava, tem uma foto de um mergulhador do lado dela. O mergulhador fica pequenininho perto dela. É uma esponja gigante. Depois vocês pesquisem na internet para dar uma olhada só. Bom, eu sei que tem, mas aí eu tenho que sair daqui. Bom, vamos lá então, ó. Vamos marcar isso aqui, ó. Os poríferos. Deixa eu pegar a canetinha aqui. São resistentes. Ó, os poríferos. Elas parecem tão moles. Popularmente. Não são moles, não. São duras? Não é dura, não. Elas são macias. O ser humano ele só consegue mergulhar se ele tiver a ajuda de um cilindro de oxigênio. Aí não tem como ficar muito tempo, não. Mas não existe alguma dor? Não. Vamos marcar aqui, ó, chamados de esponjas. E a gente tem que lembrar que nós começamos a estudar o grupo dos animais, tá? Então, essas esponjas são animais marinhos e invertebrados, tá? Algumas espécies podem até habitar o ambiente de água doce também, como de um rio. Mas, na sua grande maioria, essa variedade toda que eu falei, de cor, de tamanho, tem mais no ambiente marinho, tá? De água salgada. Fala, Davi. Então, vamos falar desse processo de reprodução. Já. Vou chegar lá. Agora aqui, ó, vamos marcar isso aqui também, ó. Eu já falei também, ó. Os poríferos vivem em um substrato. Richard, você quer subir para a Tiabete? Não, né? Então, para de graça.
Preste atenção no que eu falei. Eu falei que elas possuem tamanhos, formas e cores diferentes. Então, não são todas iguais. Cores. Ah, cores tem várias. Tem meio lilás, rosada, tem várias. Alaranjada. Outra coisa importante também, ó. Essa parte aqui, ó. Podem viver isolados ou em colônias. Vou explicar o que é isso, tá? A diferença disso. Quando o animal ele vive isolado, é que ele vive sozinho, tá? Individualmente. Quando ele está em colônias, é que tem um conjunto de animais próximos a ele. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, ó, é uma foto real. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma colônia de esponjas. Nós temos várias esponjas, uma pertinho da outra, tá? Mas se alguma quiser viver isoladamente, sozinha, ela também consegue. Não necessariamente elas têm que estar assim juntas, não. São vivas, sim. São animais. Não. Elas ficam fixas em um substrato. Elas não andam, não. Não. Elas são animais sem vértebras. Isso, é invertebrado. São animais invertebrados. Só que elas têm algumas estruturas que a gente vai conhecer quais são, importantes, que cada estrutura vai ter uma função, vai fazer alguma coisa para ela, tá? A gente vai ver como que elas se reproduzem, a gente vai ver como que elas se alimentam, já já vou falar sobre isso. Tem um monte de curiosidade sobre elas, tá? Então, o que a gente tem que pensar é que são animais, elas são animais, porém animais invertebrados, não têm ossos, podem ter tamanhos, cores, formatos diferentes, vivem fixas em um substrato, podem ser encontradas na água doce ou na água salgada, mas em sua grande maioria na água salgada, tá? O corpinho delas é formado por poros, que são esses buraquinhos aí, por isso o nome do grupo, poríferos. Olha quanta coisa que a gente já viu. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem que marcar. Agora aqui, ó. A maioria é marinha, né, que a gente já tinha falado. Mais algumas podem habitar o ambiente de água doce, tá? São chamadas, ó, de poríferos porque possuem poros. A gente já vai saber para que isso serve. E aqui, ó, apresentam formatos variados, cores e tamanhos também. Aí não fala das cores e dos tamanhos, mas a gente vai ver que possui cores e tamanhos também diferentes, tá? Bom, e aí a gente tem embaixo a representação dela. Nesse quadrinho aqui, ó, fala da coloração, ó. Os poríferos apresentam coloração variada, né? Cores diferentes. E podem alcançar, ó, 1 metro de comprimento, que são essas que a gente chama de esponjas gigantes, tá? Elas são bem altas. Essa daí do livro não cita o tamanho dela, então a gente não tem como saber. Mas só de observar, a gente consegue ver, ó, que tem algumas que são menores ainda e outras maiores, ó. Tá? Então, as maiores, a gente sabe que são esponjas mais antigas. Ok?
Antes da gente passar para... Oi, Caio. Não, que se alimentam dela nenhum. Agora ela vai ter uma alimentação. A gente vai falar disso agora. Até essa página aí, a 222, com essas características. Na página 222, só está mostrando uma apresentação delas, com as características que elas têm. O pessoal de casa tem alguma dúvida? Não. Não, todo mundo Não. o porquê que elas são encontradas assim, fixas no substrato, que elas podem ter cores, tamanhos, formatos diferentes, pode estar, na sua grande maioria, no ambiente marinho, né? Mas a gente também tem algumas espécies de água doce, tá? Agora, a gente vai para 222, eu vou colocar nas duas páginas. Mas a gente vai precisar da 223, mas a gente vai precisar da 222 de novo. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar as duas juntas, ó. Na 222, a gente tem aqui, vou dar uma outra cor para vocês conseguirem ver melhor. A gente tem aqui, ó, na 222, esse desenhozinho com alguns números aqui. Tá? A gente vai entender agora quais são as estruturas que as esponjas do mar têm. E aí, essa explicação dessas estruturas está na página 223. A primeira coisa, ó, é o número 1. Vou aumentar um pouquinho aqui, depois eu vou diminuir. Para vocês verem aqui, ó. A gente tem o número 1 aqui. Tá? Que são esses buraquinhos aqui no corpo dela, ó. Ela é toda cheia de buraquinho, ó. Essa aqui, tá? Isso são poros, nome disso. Por que elas têm esses poros? A água do mar vai entrar por aqui. Oi, Richard. Vai crescendo com o tempo, sim. Vou mostrar para vocês que vai aparecer uma ali, pequenininha, e depois ela vai aumentar. Isso, exatamente. É bem parecido. Só que a gente vai ver que, por exemplo, elas são um pouquinho diferentes da gente, porque a gente tem um tipo só de reprodução. A gente só consegue se reproduzir de uma maneira. Ela consegue se reproduzir de duas maneiras diferentes. A gente vai conhecer essas duas diferenças também hoje. Esses buraquinhos, então, que são os poros, eles entram água pela esponja toda e, na hora de sair, sai por essa abertura que está aí no número 3, ó. Tá? Então, eles são animais que nós chamamos de animais filtradores. Eles filtram a água. A água entra, mas ela vai ter que sair. Ela sai por essa parte que está aí no número 3. Essa abertura que está apontando o número 3 aí é chamada de ósculo. É a abertura da esponja, tá? É chamado de ósculo. Fala, Caio. Não, sai água, não sai ar, sai água. Ele filtra a água pelo poro e libera pelo ósculo, que é essa parte aqui em cima. E por algum acaso o negócio não sai, ela não poderá comer? Não acontece isso, né? De não sair a água. Mas se acontecer isso, se tiver esses buraquinhos aí entupidos, que não é o caso, aí o animal morre. Tá? Mas não acontece isso não. Não costuma acontecer isso não. Aí nós temos aí, ó, o número 2.
O número 2 é igual uma estrelinha, parece um bumerangue, ó. Cinza. Miguel parou. Esse número 2, ó, lá na página 223 também está dizendo o que ele é. Essa estrutura é chamada de espículas, tá? Para que serve isso? Ela vai estruturar essa esponja, vai dar uma certa firmeza para ela, tá? Então, por isso que ela consegue ficar assim, em pezinha, em cima de um substrato. São essas estruturas aí que firmam ela, sustentam, né, na verdade, ela no substrato. Para Caio. Aí o 3 já tinha falado para vocês. É a abertura da parte de cima da esponja. Todas elas têm, tá? Que é chamada de ósculo. Então, para a água sair, vai sair pelo ósculo. Vai entrar pelos poros e vai sair pelo ósculo. Depois, a gente tem o número 4, que é esse espaço aqui, ó, por dentro delas. Tudo aqui, ó. Que é como se fosse a cavidade da esponja, tá? Esse número 4, essa parte é chamada de átrio. Nessa cavidade aí é que a água vai conseguir circular por dentro dela. Pode. Vai entrar pelo poro, vai circular pelo átrio, por essa região toda aí, e vai sair pelo ósculo, que é o número 3. E, por último, os coanócitos, que é esse número 5 aqui, ó, esse azulzinho. Tá? Os coanócitos, eles são estruturas que vão controlar o fluxo de água. Se a gente reparar, ó, eles ficam bem pertinho dos poros. Então, para não entrar muita água na esponja, esses coanócitos, eles controlam esse fluxo da água do mar. E aí, depois que a água está dentro aqui da parte do átrio, automaticamente o átrio vai e expulsa lá fora. Oi. Não. Mas não tem sensor. Por que a gente tem dor, né? Por que a gente sente dor? Porque nós temos isso, sensores táteis na nossa pele que vai causar dor na gente. Esses animais não têm, então não sentem dor. Não, a água sai da mesma maneira que entrou. Não. Pessoal de casa quer perguntar alguma coisa? Eu escutei um barulhinho aí de microfone. Não? Então, vou mostrar agora essa figura aqui, ó, na outra página. Olha o que está acontecendo aqui, ó. As setinhas azuis está mostrando exatamente o movimento da água, tá? A água entrando por todos esses buraquinhos, por todos esses poros. Quando ela entra e ela circula nesse átrio, que é essa parte de dentro da esponja, pelo fluxo mesmo da água, ela tende a sair, ó. Então, a gente tem uma setinha aí vermelha mostrando a saída da água de dentro da esponja, tá? Aí eu falei para vocês que esses animais, eles são animais filtradores, tá? Então, eles filtram da água o seu alimento. Essa informação, ela está aqui para a gente marcar, ó. Os floríferos filtram o alimento presente na água. Então, por exemplo, nós vimos há uns 2 ou 3 capítulos atrás, foi até matéria da prova, tinha uma questão dessa na prova, que na água do mar a gente pode encontrar plânctons, bentos, néctons, lembra? Tinha uma questão dessa na prova. E aí, esses plânctons são
na água, né? São... Professora, Oi, posso ir no banheiro? pode. São microalgazinhas, né? Que podem estar lá na água. E como esses animais são animais filtradores, para eles se alimentarem, eles filtram essa água com esses restinhos de Davi, com esses restinhos de alimento, e aí eles acabam se alimentando dessa forma, tá? Só que essas partículas de alimento, né, de restos desses animais, são bem pequenininhas, porque tem que passar por esse buraquinho aí, por esse poro. Então, por exemplo, tem um fitoplâncton na água. O fitoplâncton é uma microalga. Ele é muito pequenininho, a gente não consegue nem ver a olho nu, só no microscópio. Quando esses animais filtram essa água do mar, esses fitoplânctons entram pelo poro, a esponja acaba se alimentando e o que ela não quiser mais, ela vai expulsar pelo ósculo, que é essa abertura aí que ela tem. Tá? Então é mais ou menos assim que eles se alimentam. Já vou chegar lá. Como que forma, eu já vou chegar lá, que é na reprodução. Como que esses animais, eles respiram? Tem pulmão igual a gente? Não, tá? Eles são filtradores. Então, o que eles vão fazer? Na água do mar, possui o oxigênio, igual aqui no ambiente terrestre. No ambiente aquático também tem o oxigênio. Como eles são animais filtradores e o oxigênio está na água, quando eles filtram essa água está carregada de oxigênio. Então, quando eles precisam se alimentar, eles vão filtrar essa água com restinhos de alimentos. Quando eles precisam respirar, eles vão filtrar essa água que tem já o oxigênio nela e vai utilizar o oxigênio para a respiração. Pode ser o fitoplâncton, que é uma microalga. Pode ser... Oi? Eles filtram a água para ver se tem algum alimento. Isso aí. Eles filtram a água para ver se tem algum alimento. Aí, isso. Aí, se tiver e passar pelo poro, ele vai filtrar, tá? E a água, eles filtram a água também por conta do oxigênio que tem nela para eles respirarem. Tá. Então, tá todo mundo aqui curioso para saber como que eles se reproduzem. Vou explicar agora. Vamos só marcar aqui, ó. Eu já vou explicar como que eles se reproduzem. Aqui, ó, as trocas gasosas, que é a respiração, tá? Ocorrem durante a entrada e a saída de água. Assexuada é quando você não precisa de uma férias. Assexuada é quando você... Quando a água entra pelos poros, o gás oxigênio, ó, que está na água, né, é captado pelas células das esponjas. Quando a água sai, ó, ela está carregada de quê? Ela está carregada, ó, de gás carbônico. É igualzinho a gente, só que a gente não tem esse processo de filtração. A gente tem um pulmão que absorve esse ar que está no ambiente, pega esse oxigênio e quando a gente respira, a gente devolve para o ambiente o gás carbônico. Então, elas são iguaizinhas, só que elas fazem pelo processo de filtração. Professora, entendi. marca durante a entrada e a saída, não. Professora, pode explicar de novo que eu não entendi. A água sai doce. A água sai por cima, Tipo, pelo ósculo. Tá? Não, a água sai tipo A água de sai rio. com gosto? Não, que é com gosto, maluco. Não. Só um instantinho, Ti- Paulo.
o que acontece? Quando essa água é eliminada por essa parte de cima que ela tem, essa abertura de cima, ela está carregada de gás carbônico, mas a gente não consegue perceber isso. É igual quando a gente expira também. A gente devolve para o ambiente gás carbônico. A gente consegue ver isso? Não. No fundo do mar é a mesma coisa. Só que aqui no ambiente terrestre, quem devolve o oxigênio de novo para o ambiente, para a gente respirar novamente, são as plantas. No ambiente aquático, quem vai fazer isso são as algas. Por isso que as algas são importantes no fundo do mar. Então, todos os animais que estão lá no fundo do mar, quando eles respiram, eles vão captar o oxigênio da água, porque na água tem oxigênio, e vão devolver para a água o gás carbônico. Aí, o que as algas fazem? As algas fazem o processo de fotossíntese, igualzinho no ambiente terrestre, tá? Só que aí no fundo do mar são as algas. Fazem o processo de fotossíntese e aí renova esse gás carbônico que os animais mandaram para a água em oxigênio de novo para eles respirarem novamente. Oi, Caio. Então, na hora que elas morrem, vão morrer? Vão morrer, claro, porque todos os seres vivos têm aquelas etapas de desenvolvimento que a gente estudou lá no início do ano. Vão nascer, que a gente já vai ver como é que nasce, vão nascer, vão crescer, vão se reproduzir e vai chegar uma hora que vai morrer. Fala, Thiago. Essa água sai doce, tipo de rio? Essa água sai o quê? Eles purificam o sal da água? Não entendi, Tipo, Thiago. dá pra beber? Dá pra beber a água depois que... Não, porque é água salgada, Ah, tá. né? É água do mar. A gente consegue beber água do mar? Não. Tá? Não tem como. Agora, antes da gente mostrar como que elas nascem, como que elas liberam as suas excretas, tá? O que é isso? As excretas são todas as substâncias tóxicas que um organismo tem. Então, por exemplo, nós, seres humanos, também produzimos excretas, que são substâncias tóxicas. Nós costumamos liberar as nossas excretas através da urina. Nós vamos estudar isso ano que vem, quando a gente estiver falando sobre o corpo humano. Elas, liberam as suas excretas na água. Vamos marcar essa parte também, É tudo através desse processo de filtração. Eliminadas para o meio externo, por meio do fluxo de água. Então, se ela tiver alguma substância tóxica para eliminar, vai ser através do fluxo de água também. Ela vai expulsar essa água com essas substâncias para fora dela, através dessa abertura que ela tem aí na parte de cima, que é chamada de ósculo, tá? Então, tudo é através da filtração e através da água, desse fluxo de água. Ela se alimenta através do fluxo de água, ela consegue respirar através do fluxo de água e ela consegue liberar suas substâncias tóxicas através do fluxo de água. Até aqui, tudo bem? Agora a gente vai ver como que elas nascem. Vamos ver primeiro como que elas nascem, depois como elas morrem. Calma aí. Vamos ver agora aqui. Deixa eu colocar na outra página para ficar melhor. Agora na reprodução delas. Página 224. Eu falei para vocês que nós, seres humanos, temos um tipo só de reprodução. A gente viu isso também. A reprodução dela é assexuada? Ela pode ter as duas, Thiago. Ela pode ter a assexuada ou ela pode ter também a sexuada. E tá? como que ela faz a sexuada? Sendo que ela não se mexe?
Não se mexe, então, não se mexe, mas a gente vai ver como que elas fazem para se reproduzir. Professora, Oi. elas têm tempo de vida ou não? Tem, todos os animais têm, ou melhor, todos os seres vivos têm o seu tempo de vida. Vai ter o tempo em que elas vão nascer, vão crescer, vão se desenvolver, reproduzir e morrer. Tá? Agora vamos. Fala, Thay. Não, ela não. Vamos entender como que elas se reproduzem, então. O Tiago falou assim, mas elas não se mexem. Vai lá. Como que elas se reproduzem? Não precisa se mexer para se reproduzir, tá? No início do ano, a gente vai entender o porquê. No início do ano, a gente viu que a reprodução, que é chamada de reprodução assexuada, um único indivíduo consegue se reproduzir sozinho, sem a ajuda de nenhum parceiro, tá? No caso da esponja, ela tem uma reprodução bem específica, tá? Então, ó, aqui, deixa eu pegar uma cor forte aqui, para eu ir mostrando a vocês. Ó, nesse número 1 aqui, ó, essa parte aqui de roxo, que eu estou fazendo de roxo, é uma esponja adulta. Davi, presta atenção. Tá? Ela tá, ó, fixada numa rocha, ó, numa pedra. Tá? Ela tá presa numa pedra. Aí chegou o momento dela de se reproduzir. Ou seja, ela já nasceu, ela já cresceu, ela se desenvolveu e aí está no momento de reprodução. Quando esse indivíduo aí, quando esse animal aí já está nessa etapa de reprodução, ela pode executar o primeiro tipo de reprodução, que é a assexuada, que é a que o livro está mostrando aí agora. É uma reprodução específica, tá? Nem todos os animais... Richard, por que você está destruindo a escola? É tipo uma minhoca, né, tia? Mais ou menos, Thiago. O que acontece aí? Ó? Esse tipo de reprodução, ele é chamado de reprodução... Vou escrever aqui para vocês, ó. Reprodução assexuada por brotamento. Tá? É o nome desse tipo de reprodução aí. Reprodução, vou colocar aqui em cima, tá melhor. Reprodução assexuada por brotamento. O que significa isso? O indivíduo adulto, que é esse do número 1, tá? E presta atenção. Quando ele chega nesse estágio de adulto, o próprio corpo dele produz um broto, ou seja, um filhotinho dele, só que agarrado ao corpo dele. Esse filhotinho, esse broto, ele vai crescendo. Quando ele chega num tamanho... Sim, porque aí ele já está na fase adulta, então ele já está numa fase em que ele é forte. Essa esponja aí é forte. Quando esse broto ele está mais ou menos na metade do tamanho do adulto, ó, esse broto ele se desprende do corpo desse animal, ele solta, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a imagem 2. A gente tem o cor... Oh, meu Deus, peraí. A gente tem, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui que eu tava... A gente tem a esponja adulta e já temos aqui, ó, o filhotezinho já solto do corpo dele. E também
fixado a um substrato, já está aqui coladinho na rocha. Na imagem 3, ó, ele já está no estágio, ó, de crescimento, de desenvolvimento. Ó. Já está quase do tamanho da primeira, que já estava na fase adulta. Eu ia falar isso agora, professora. Por Ele isso... tá bem... Oi? Eu falei isso agora, que ele tá bem grande. Já está bem grande. Por isso que nessa imagem aqui, ó, a gente tem um monte, ó, uma pertinho da outra. Nessa imagem aqui, provavelmente aconteceu uma reprodução assexuada por brotamento, porque está uma muito pertinho da outra. Tá? Então, quando acontece dessa forma, é porque a esponja ela teve o brotinho lá no corpo dela, esse brotinho caiu no substrato, e aí ficou assim, uma pertinho da outra. Igual está aqui nesse desenho da reprodução. Ele ficou bem pertinho no caso, que seria a mãe dele, né? Vamos dizer assim. Tá? Só que não é só dessa maneira aqui. Miguel e Richard, vocês não estão prestando atenção. Só que não é só dessa maneira que acontece a reprodução. Ela pode acontecer também da maneira sexuada. A reprodução sexuada, a gente tem ali na reprodução uma troca de gametas, tá? Que é dessa maneira aqui, ó. Ó, a gente tem aqui, no número 1, uma esponja macho e uma esponja fêmea, tá? Aí Tiago perguntou assim, professora, mas elas não se movem, como que elas se locomovem? Aí eu falei para ele, elas não precisam se mover, ó. Elas estão fixas aí no substrato ainda, tá? Mas... Ó, Caio está perguntando, como que a gente diferencia uma esponja macho de uma esponja fêmea? Só olhando assim por fora, não tem como, tá? Que elas são todas iguais por fora. Só se a gente observar por dentro. E o tamanho? Aí a gente consegue identificar. Se vai estar liberando lá também o espermatozoide, né? E o tamanho? O óvulo também é uma maneira. Oi, quem é que falou aí? Eu, Breno. Oi, fala, Breno. Não tem como diferenciar pelo tamanho, não? Por fora, não. Nesse caso aqui, dessa que está aí na reprodução sexuada, eu não preciso nem olhar por dentro, porque eu sei que essas aí são hermafroditas. O que significa isso? Elas têm os dois sexos. Tem o sexo feminino e tem o sexo masculino. Só que, na hora da reprodução, elas vão combinar quem é que vai fazer o papel do macho e quem é que vai fazer o papel da fêmea. Como assim? Uma vai liberar o espermatozoide e a outra vai usar o seu óvulo. É igual a minhoca mesmo. É igual, bem parecido com a gente. A gente tem o espermatozoide, os homens têm o espermatozoide e as mulheres têm o óvulo, tá? Então é bem parecido. Só que, como eu falei para vocês no início, todos esses animais são filtradores, então é tudo feito pelo fluxo da água. O que eles fazem? Eles liberam, ó, não sei se está dando para ver aí na foto, tá bem pequenininho, ó. Vou contornar aqui para vocês. Eles liberam os espermatozoides na água. E aí, como eles são animais filtradores e tá uma pertinho da outra, quando eles filtram essa água pelos poros, os espermatozoides, eles são muito pequenininhos. Sem conversar, por favor. Eles são bem pequenininhos, então eles passam por esses poros.
E aí vai acontecer o que com a esponja que está fazendo o papel da fêmea aí? Vai ser fecundado o óvulo dela. Fecundando o óvulo dela, ó, ela mesmo vai e, através também do fluxo da água, ó, libera para o ambiente uma larvinha. Essa larvinha, depois de algum tempo, vai, ó, dar origem a uma nova esponja. Então, tem 2 métodos delas se reproduzirem, Caio e Davi. Aí querem tirar 10 na prova. Como que vai tirar 10? Você não está prestando atenção? Só nisso, professora, teve algum 10 na prova? Ai, João, eu não lembro não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Tenho quase. Mas teve 9? Teve 9. 9,5 teve? 9 teve. Acho que também não. Não lembro a sua nota, não. Não estão comigo aqui as notas, porque eu já corrigi tudo, já entreguei tudo a tia Beth. Os meus diários, eu não estou com diário hoje aqui. Está tudo com ela, porque ela já conferiu e está na secretaria para fazer os boletins para vocês depois virem buscar. Então, eu não tenho nem como olhar aqui, porque não está nada mais aqui comigo. Já entreguei tudo terça-feira. Dani. Mas logo, logo vocês vão receber aí algum comunicado para vir pegar todas as provas, vocês vão receber tudo junto, e o boletim, tá? Aí a gente depois comenta sobre a prova. Quando vocês estiverem com ela na mão, a gente comenta sobre a prova. Fala, não lembro. Mas teve 6, teve 7, teve 5. Tá? Eu espero que eu tenha tirado no mínimo um 7 ou um 8. Eu só não lembro assim de quem são essas notas, mas tiveram 5, 6, 7, 8, Você lembrou a nota de alguém? 9. Diz pra mim que eu não tirei 5. Bom, até aqui então, todo mundo entendeu? O pessoal que estava aí com dúvida, que achava que tinha que se movimentar para poder se reproduzir. Não é necessário. Existem outros mecanismos. É porque, às vezes, a gente fica levando muito em consideração o ser humano, a forma que o ser humano se reproduz. E a gente vai ver, Miguel e Richard, a gente vai ver, principalmente nessa parte de animais invertebrados, que a forma de reprodução deles é bem diferente. Tem umas aí que são bem diferentes, tem estruturas bem diferenciadas. A gente vai ver com calma isso, tá? Vocês vão gostar. Só que foi aquilo que eu falei para vocês. A gente precisa se concentrar nos assuntos que a gente está estudando, porque senão a gente fica falando de outras coisas. E aí, quando chegar o grupo desses animais, a gente já vai ter, vocês já vão ter perguntado tudo, eu não vou ter nada para falar. Então, a gente vai poder falar sim, vai poder perguntar sim. Esse broto, ele cresce sozinho? Ou vai... Ele vai crescendo sozinho. Aqui no brotamento, ó, quando essa esponja aqui, a do brotamento, ó, que o Richard perguntou de novo. Por que eu sei que esse broto aqui, ele está na hora de surgir ele ali? Porque essa esponja aqui do número 1, ela já é uma esponja adulta, então ela já está na hora de se reproduzir. Aí ela tanto pode se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Por que essa, em específico aí, teve que utilizar Caio e Davi? Por que essa teve que utilizar especificamente aí a reprodução assexuada? Tinha alguma outra esponja perto dela? Não. Não, ela estava sozinha, isolada. Então, geralmente, quando as esponjas estão sozinhas, isoladas, elas usam esse tipo de reprodução.
Quando elas estão assim, ó, e tem outra perto dela, né, ou outras, que pode ter mais de uma, igual a primeira figura que a gente viu, aí a gente faz a reprodução sexuada, tá? Porque tem outra perto dela para a gente passar o espermatozoide para a próxima. Oi, Davi. Da sexuada. Entendi. Ó, Davi perguntou, tem alguma diferença de tempo do brotinho lá, né? Crescer e se desprender para esse aqui? Não, é mais ou menos o mesmo tempo. O brotinho, ele não nasce desse tamanho que está aqui nesse, não. Ele já não fica assim desse tamanho, não. Ele começa aqui pequenininho, né? Aí depois cresce mais um pouquinho e vai crescendo até chegar nesse tamanho. Quando ele está mais ou menos na metade da esponja adulta, aí é que ele se solta. Mas leva um tempo para isso. Mesma coisa aqui na de baixo, ó. A gente tem a larvinha aqui, pequenininha, e ela leva um tempo para chegar até esse novo porífero aqui, que também está mais ou menos aí na metade da esponja adulta, tá? Vamos, então, marcar essa parte aqui, ó. Não adianta falar com vocês, não, né? Nossa Senhora, minha garganta tá aqui doendo. Ó, aqui, ó. A maioria dos poríferos é hermafrodita. Ou seja, foi o que eu falei para vocês. Apresenta os dois sexos, tá? Num único indivíduo, ele pode ter o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Então, os dois podem se reproduzir através da assexuada? Sim, pode. Aí ele ainda continua, ó. Entretanto, os gametas masculino e feminino são produzidos em períodos diferentes. Então, pode ser que uma esponja, uma hora, faça o papel de macho, porque está produzindo espermatozoide, e pode ser que em outra hora ele faça o papel de fêmea, porque está produzindo os óvulos, tá? Oi, Caio, pode perguntar. Não, nesses animais não tem isso, não. Não tem isso, não. Bom, para fechar esse grupo aqui, que foi o grupo da semana passada, esse grupo, que eu não consegui explicar. Temos algumas perguntas aí para fazer, ou todo mundo entendeu tudo disso aí? Esse grupo é bem simples, não tem muita coisa, não. Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Não. Não? Ô tia, tem uma pergunta, só que não é desse assunto. Fala, então. Como que a gente pode saber se o cachorro tá com febre ou não? Como que a gente pode saber Se o cachorro está com febre ou não? Que cachorro tem que a ver com esponja? e existe isso? Não sei se existe isso, não. Cachorro que tá com febre, não. Tem termômetro. Tem? Ah, então eu não sei. Não sei te explicar. Ô, professora, Oi. as esponjas podem se reproduzir mesmo sendo do mesmo sexo? Não, aí do mesmo sexo, não. Se elas não forem hermafroditas, do mesmo sexo, não. Toda reprodução tem que ter o encontro da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina. Então, precisa, ou ela faz uma reprodução assexuada, que não precisa do outro indivíduo, ou então
ela faz a reprodução sexuada. E para ela fazer a reprodução sexuada, tem que ter a presença de um macho e uma fêmea. Independente se ela é hermafrodita ou não, né? Que aí, no caso, quando é hermafrodita, é um caso à parte. Ela tem os dois órgãos. Então, Professora, ela vai usar, uma hora ela usa o órgão feminino dela, outra hora ela usa o órgão masculino. Mas nos outros animais, que a gente vai ver outros, né? Necessariamente tem que ter um macho e uma fêmea para ocorrer a reprodução. Na forma sexuada, tá? Na forma assexuada, não. Entendi. Bom, aí o livro apresenta um outro grupo, que esse grupo também tem... Eu conheço esse animal, professora. Oi? também. Esse animal, a caravela. Esse animal aqui, que está na foto, vou até aumentar para vocês verem aí. Maior, ó. Tá bem, para ver bem legal. Esse bicho tem doença. Ele é a prima... Parou, Caio! Jesus, tomara que tio Gilbert desça. Meu Deus! Vem para a escola para isso? Esse animal aí é a prima da água-viva, tá? Essa caravela do mar, ela costuma ser bem maior do que uma água-viva. A gente tem essa daí, ó, nessa foto, tá dizendo que essa tem mais ou menos 50 centímetros de comprimento, ou seja, meio metro. É quase, quer ver? Ó. Tamanho do livro. Essa régua aqui, essa régua tem 30 centímetros, mais esse pedaço aqui, ó. Isso tudo mais esse pedaço, que dá mais ou menos isso aqui assim, a régua toda assim. Tamanho do livro, né, professora? É o tamanho do livro. Essa parte que está encostadinha aqui na areia, ó, deixa eu circular aqui para vocês verem, ó. Essa parte aqui são os tentáculos dela. Tanto as águas-vivas quanto as caravelas do mar possuem tentáculos que têm substâncias urticantes que queimam a gente, tá? Ela é mais perigosa. Ela vai atacar? Então, ela vai atacar? Não. Mais perigosa que a água-viva. Dificilmente, um animal, ele ataca um outro. A gente, então, principalmente, não vai atacar a gente. Eu tinha 2 vezes em casa de um comer o outro. A gente não vai atacar, não. Só que o que acontece com esses animais? Por que a gente se queima, às vezes, na praia com esses animais? Tanto a caravela quanto a água-viva. Porque muitos, eles também têm, assim, uma coloração bem variada. Tem umas que são rosinha, tem umas que são bem transparentes, bem esbranquiçadas. Então, tem umas que são lilás, tem umas colorações diferentes. Mas, às vezes, a gente não consegue, quando elas estão dentro da água, essa daí está na areia. Mas, quando elas estão dentro da água, a gente, às vezes, não consegue avistar esses animais, não consegue ver. E aí, às vezes, a gente encosta sem querer. Mas assim, ela tá cabendo, assim, eu digo, ela vem pra cima da gente. Não. Agora, por exemplo, se você tentar tacar alguma coisa nela, né? Se tiver com alguma bola, um copo, alguma coisa dentro da água com você, se você quiser tacar nela, aí sim, ela vai se sentir acuada. Então, e esses tentáculos, aí sim, aí ela pode disparar essa substância nesses tentáculos. Ó, só um instantinho, tá? Isso. Então, a gente tem... Não, se tiver distante, aí não tem problema. O tentáculo dela é grande
Professora, Não é muito grande que chegue a ser cumprido, chegue até você, não. professora, Oi. eu vi um vídeo na internet, eu esqueci qual era, mas eu acho que era. Acho que era água-viva mesmo. Que o tentáculo dela, assim, só que encostar, a pessoa pode morrer em menos de uma hora. Então, Eu exatamente. sei que tem que jogar vinagre, eu acho. O que acontece? Ó, vamos ver a reportagem que está essa caravela do mar aí, ó. Ó, leia o trecho de reportagem a seguir. Bombeiros de Santa Catarina atendem a 59 mil ocorrências de águas-vivas no litoral. Então, geralmente, na época de verão, a água ela fica muito gelada. E esses animais, eles gostam dessa característica da água, a água bem gelada. Quando a água está bem gelada, o que elas fazem? Elas vêm para a beira da praia, tá? E aí a gente acaba, sem querer, entrando em contato com esses animais. Mas ela tem resposta para outra vez. Não, dá para ver bem. Vou mostrar uma outra foto aqui, ó. Quer Professora, ver? vou fazer uma pergunta. Olha aqui uma outra, ó. Já posso fazer uma Essa pergunta? aqui, ó. Pera. Ela é mais ou menos do tamanho dessa régua, ó. Tá? Dá pra gente ver bem. Só que ela é meio transparente. Então, na água, como a água também é, às vezes a gente se confunde. Aí ela, com esses tentáculos, ela queima a gente. Pode matar uma pessoa? Ó, Pode, tá? Dependendo do tamanho, só de encostar. Dependendo do tamanho, ó, igual essa daqui, ó, ela é grande. A aula acaba que hora hoje? Aí Breno foi e falou assim, eu já ouvi dizer que uma pessoa morreu, né, porque foi queimada pela água viva ou pela caravela do mar. Isso pode acontecer sim. Por quê? Dá um choque anafilático na pessoa. E aí, bombeiros que trabalham na praia, né, como guarda-viva, eles que socorrem essas pessoas. E aí tem que ser um socorro rápido, porque nesse choque anafilático a pessoa pode vir, sim, a morrer. professora, você conhece a Vespa do Mar? Só um instantinho, Nathalie, que Caio está falando aqui. Eu já ouvi falar já dessa Vespa do Mar. Eu já encontrei ela, sabia? Pessoalmente. Aí não. Não, aí não. Nathalie, você falou da lesma do mar, é isso? Vespa, tia. Vespa do Mar. Conhece a água-viva, tia? Já, a lesma eu já vi também. Só que Gente, aqui você no nosso morre. livro não mostra. Mas Rapidinho, eu já... tia, eu já encontrei ela. Eu já encontrei ela pessoalmente. Essa Vespa do Mar. Já encontrou? Sim, eu tava na Professora, posso ir praia, no banheiro? Piratininga, tá? Na praia de Piratininga. Ó, Tipo, eu tava andando nas pedras. Aí tava todo mundo. Aí eu entendi. fui ver, todo mundo saiu. Era um Então, filhote de Vespa do Mar. mas estava Aí viva? Estava viva ainda? Tava. Tava? Só tava numa pocinha d'água ali se mexendo. Ah, sim. Então, esses animais, Professora, posso ir no banheiro? a lesma se enquadra nisso também. É Vespa, não é Vespa. O corpinho desses animais, eles têm muita água, né? Água viva, a caravela, tem bastante água. Aí o que acontece? Esses animais, eles se desidratam muito facilmente. Então, aqui na sala falaram que já viram uma água viva, assim, igual essa caravela do mar aí, na areia, né? E o que acontece quando elas estão na areia? Geralmente, quando elas chegam a estar assim na areia, elas já estão mortas, tá? Porque elas precisam estar na água por causa do seu corpo, porque tem que hidratar o corpo, e não consegue ficar sobre a quentura do sol, porque senão ela desidrata e morre.
Agora, quando a gente avista um animal desse ainda vivo e quer pegar ele, na palma da mão, a gente pode pegar, porque não queima a palma da mão, nem a sola do pé, tá? Se a gente observar, a sola da mão, da palma da mão e a sola do pé tem uma estrutura de pele mais grossa. Então, esses tentáculos que ela tem não consegue ultrapassar nem a palma da mão e nem a sola do pé. Por isso que não queima. Agora, se for na pele, aí vai queimar. Tá? Eu tenho um amigo aí da escola que disse que estava vivo. Se tiver morto, a gente pode pegar ele na mão? Se tiver morto, pode pegar na mão tranquilamente, que não tem problema nenhum. Eu mesmo já peguei várias. Parece um slime. Quem gosta de brincar de slime, ela parece um slime. Professora, Tem que ter cuidado com a pele, né? Com as partes Eu já peguei, que a gente tem. eu já peguei girino na praia pra criar. É? Slime, aquela moeba. Ela é assim, né? Com essa característica. Outra curiosidade também. professora, eu tenho um amigo aí da escola que ele já foi queimado por uma bazuca na praia. Outra curiosidade também das águas vivas. As tartarugas marinhas, que a gente já falou algumas coisas também sobre as tartarugas, naquela parte meio-dia e 26, naquela parte de classificação dos seres vivos, a comida preferida das tartarugas marinhas é água-viva, exatamente. E aí, tadinha, às vezes elas sofrem um pouco, né? Porque, às vezes, quando o ser humano joga lixo na praia e o saco plástico vai parar na praia, elas acabam se confundindo, as tartarugas se confundem, acham que é uma água-viva ou uma caravela do mar e comem esse saco. E aí, muitas dessas tartarugas, às vezes, acabam morrendo por conta de não conseguir digerir esse plástico do saco plástico. Por isso que agora a gente tem essa lei, né, da redução do uso das sacolas plásticas, para ver se não... Então, mas o que o governo fez? Para forçar você não usar mais esse tipo de sacola, o supermercado passou a cobrar por essa sacola. Porque aí você comprando, você vai pensar duas vezes. Eu vou levar minha bolsa de casa, que aí eu não vou precisar comprar, porque o mercado não vai me dar mais, eu vou ter que pagar por ela. Então, o governo fez isso justamente para evitar... Vocês estão com algum problema aí, meu Deus? Para evitar exatamente o consumo dessas sacolas e para evitar também que elas cheguem até lá ao fundo do mar, para que as tartarugas não Professora, prendo o livro. Oi. Uma vez eu fui na praia, nessa praia onde eu fui, tinha tartaruga. A minha família não sabia que tinha. A gente levou um pouquinho de comida de tartaruga. Eu entreguei uma praia pra ela. Nisso, eu tava em pé. Aí minha mulher tinha uma tartaruga na minha mão, já quase que ela mordeu pra pegar comida. Sim, entendi. Bom, outros animais que estão nesse grupo aí, para a gente terminar, e eu abrir as perguntas aí para vocês sobre outras coisas. Nós temos também, nesse mesmo grupo das águas-vivas, as hidras, que é esse animalzinho aí magrinho, e temos também as anímonas do mar. Tá? Então, no grupo dos quinidários, esse grupo é o grupo dos quinidários. Olha como que se escreve, mas olha como que se fala, Se escreve com C, o C é mudo, mas não fala som de C, fala som de quê? Quinidários, tá?
Então, o grupo dos quinidários são as águas-vivas, as caravelas do mar ou caravelas portuguesas, tanto faz, pode ser chamada desses dois nomes, as hidras e as anemonas do mar, tá? Na aula que vem, a gente vai estudar, vai falar um pouquinho mais sobre essas características que as bichas estão atrapalhando. Que isso, que horror. Que isso, gente? Estou morrendo? Eu estou morrendo. Nós vamos... O que aconteceu? O que aconteceu? A técnica que aconteceu aqui. Eu sou fofoqueira, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Isso. Preciso disso pra minha carreira. Bom, então, Caio, deixa. Na próxima aula, então, a gente vai ver as mesmas características de não terminei. As mesmas características que a gente viu no grupo dos poríferos, como que eles são, como que eles se reproduzem, como que eles excretam, como eles respiram, a gente vai ver isso também das águas vivas, das hidras e das anemonas do mar, tá? Eu não vou começar hoje, porque como a gente viu um grupo inteiro hoje, que foram os poríferos, e já falamos um pouquinho aí sobre algumas curiosidades da água viva e da caravela do mar, na semana que vem a gente continua. Agora, amanhã é programa de saúde. Posso, Miguel e Richard? Agora está naquele momento em que, se a gente quiser perguntar sobre outros assuntos, aí a gente pode. Aí, Joana. Breno Lima. Peraí, calma aí, Breno. Só vou ter que anotar primeiro. Tô quieto hoje. Não quero falar tanto hoje, não. Vocês que estão aí online, para depois eu fazer a chamada, porque eu estou sem o diário. Então, eu vou conferir aqui na lista das pessoas. Juliana. Para anotar. Ei, João Pedro, rapidinho. Demora quanto tempo? Pessoal, demora quanto tempo? Demora... Agora não. Calma, João. Calma, relaxa. Vai dar tudo certo no final. Peraí, é uma perguntinha. Espera aí que eu já vou ouvir vocês. Breno Santana. Deixa eu só anotar o nome aqui da chamada. Professora, eu tenho uma pergunta. Breno Lima. Tem como vocês sentarem, porque eu ainda não terminei. Espera, eu primeiro. Breno Lima. Felipe. João Pedro II. Gustavo. Isaac. Jonas. Miguel, senta, Miguel. Vou anotar o de vocês ainda, calma aí. Jonas, João Henrique, João Pedro, Juliana, Eu. Júlia, Você esqueceu de mim. Maria Eduarda, Esqueceu de Kailane. Maria Raíssa. De novo. Tô me sentindo excluída aqui já. Milena. Tem mais. Presente. Nathalie. Tô aqui. Tiago. Presente. Josias. Agora aqui comigo. Tá? Caio. Você botou minha Só um presença? pouquinho, Breno. Já vou te ouvir. Não, sou o Felipe. El. Richard.
Os professores tiraram já pra me esquecer. E Ana Beatriz. Davi, agora vamos ouvir o pessoal de casa que quer perguntar. Vamos lá, vem lá. Ouviu? Preciso ouvir, eu quero que você escute. Professora, eu posso perguntar? Professora, demora quanto... professora, depois de falar? Meu Pedro. Professora, Meu eu quero Pedro. falar, tia. Primeira Brenda. Bom, deixa só o pessoal daqui da sala fazer silêncio para eu ouvir vocês. Parou, Miguel? Enquanto vocês estiverem falando, o pessoal de casa não vai conseguir perguntar e vocês não vão embora. Não, vou liberar na hora que tem que liberar. Mas eu tenho que ouvir a pergunta de casa. Vai lá, Breno. Como que a gente consegue mais energia do sol? Parou, pai. Agora você me fala o que Breno falou, que eu não consegui ouvir. Me fala. Tá vendo? Mas foi você que atrapalhou. Eu só entendi a energia do sol, mais nada. Porque Eu você também. outro. Aí não dá, né? Vou ter que mandar para a tia Beth, vai ficar sem ir embora. Aí vão chamar a sua mãe para vir te buscar. Fala de novo, Breno, que eles atrapalharam aqui. Como que a gente consegue mais energia do sol? Como que a gente consegue mais energia do sol, é isso? É. Mas, assim, absorver, o nosso corpo absorver... Ficando no sol. Não. Aqui, tem um porém. A gente não pode se expor ao sol por muito tempo. Principalmente se for num tempo, né, num horário de 10 da manhã às 16 horas, que é 4 da tarde. Se a gente pegar sol antes das 10 e depois das 4, aí não tem problema. A gente consegue absorver isso porque a gente tem uma substância no nosso corpo, a gente vai estudar isso ano que vem. Uma substância no nosso corpo que é chamada de melanócitos, tá? E aí a gente consegue absorver essa energia do sol. Quando a gente absorve essa energia do sol, a gente transforma essa energia do sol em vitamina D, que é muito importante para o nosso corpo. Só que o correto é absorver essa energia do sol para obter a vitamina D nesse horário que eu falei para você, ou antes das 10 ou depois das 4. Porque se a gente pega de 10 às 4, o sol é muito forte. Então, ele vai, sim, produzir vitamina D para a gente. Mas, de compensação, vai queimar a nossa pele. Então, isso para a pele não é bom, porque pode desenvolver o câncer de pele. Tá? Professora? Agora, Professora. Professora? Josias, tá falando de bom. Professora. João Pedro. Josias. Eu. Professora? Eu. fala, João. Só João com o áudio ligado para eu conseguir ouvir. Espera aí um instantinho, João. Vou ter que mandar você para a Beth. Vem para a escola para isso. Ah, não vai vir, não. Amanhã, se você tiver esse tipo de comportamento, você vai assistir a aula lá de cima, porque ela fica com o tablet dela ligado aqui. Não dá. O pessoal de casa está com dúvida e você está atrapalhando. Fala, João. Agora pode falar. Quanto tempo demora para os dentes dos tubarões se reproduzirem de novo? Ih, João, isso aí eu não sei, não. Isso é uma coisa, assim, muito específica. Não sei, aí Professora. na internet. Professora. Agora deixa eu ouvir Davi e Caio aqui. Eu ouvi 2 de casa, agora vou ouvir Davi e Caio. Vamos lá. Depois é Josias. Depois de Josias é Breno. Então, dragão, a gente chama de dragão, mas não é um dragão, né? É o nome, exatamente. A gente chama isso, mas na verdade tem um nome científico. Eles vão se reproduzir, a maioria dos répteis, né, os répteis de forma geral, vão se reproduzir através de ovos. Eles colocam ovos. Então, a cobra,
algumas iguanas se reproduzem, tartarugas se reproduzem através de ovos. Então, vai chegar uma época que eles vão colocar os ovos e aí, depois de um tempo, esses ovos eclodem e vem o filhotinho. A gente vai chegar nessa parte aí você vai entender um pouquinho melhor. Fala, Caio. Pelos... Eles são onívoros, então eles se alimentam de tudo. É igual a gente. Come vegetais e comem carne também. Então tem uma alimentação assim, variada. Na floresta tem muita coisa para comer. Tá? Ó. Sim, eles vão adquirindo alguns mecanismos lá para conseguir fazer isso. Agora vamos lá, Josias, você. Eu já tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é: eu posso dar abacate pro jacaré? Repete o seu início, porque eu só entendi o jacaré. Professora, ele perguntou se pode dar abacate pro jacaré. Ah, tá. Vai fazer com o jacaré, mano. Eu tenho quase certeza que não, sabe, Josias? Ele gosta mais de carne, né? Se você falar que eu falar que sim. Mas exatamente, mas abacate fica um pouquinho difícil. Ô tia, e a minha outra pergunta é: quanto de água